Sabe, para a gente entender o Brasil de hoje, muitas vezes a gente precisa olhar lá atrás, para as nossas raízes mais fundas. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos decodificar um dos livros mais importantes já escritos sobre o nosso país. Já parou para pensar como é que decisões tomadas, sei lá, há séculos, ainda batem na porta do nosso dia a dia? Na economia, na sociedade, até no mapa do Brasil? Pois é, esse é o grande enigma da nossa identidade nacional que a gente vai tentar desvendar. E olha só, a nossa principal pista para essa investigação toda vem daqui, ó. Formação do Brasil Contemporâneo, do grande historiador Caio Prado Júnior. É esse livro que vai ser o nosso guia. Bom, então qual vai ser o nosso caminho? A gente vai entender primeiro quem foi o autor e a época dele, depois vamos direto para a pista principal que ele deixou, ver as consequências disso tudo e, claro, o que isso significa para a gente hoje. Vamos lá! Então, para começar, vamos conhecer o nosso detetive e a cena do crime, por assim dizer. Quem era Caio Prado Júnior e em que mundo ele vivia quando escreveu essa obra? Pensa só no cenário. Caio Prado Júnior nasce em 1907. Quando ele está ali nos anos 30, o Brasil está vivendo a Era Vargas, né? Aquela coisa de nacionalismo, tentativa de industrialização. E aí, em 1942, com o mundo pegando fogo na Segunda Guerra Mundial, ele publica o livro. A grande questão que ele queria responder era: por que o Brasil patina tanto para superar seus problemas mais antigos, seus problemas estruturais? Ele faleceu em 1990, mas deixou um legado gigantesco. E aqui a gente chega no pulo do gato, na ideia central de tudo. A análise do Caio Prado tem uma chave mestra, sabe? Uma pista que, quando a gente entende, todo o resto faz sentido. O argumento dele é direto ao ponto. Para entender o Brasil, a gente tem que entender primeiro por que ele foi criado. Qual era o propósito? E a resposta, segundo ele, não era fundar uma nova sociedade, um novo povo. Era algo muito, mas muito mais prático. E aí está o ponto crucial. Pensa no Brasil não como um país nascendo, mas como uma gigantesca empresa, um empreendimento comercial. O objetivo único, o foco total, era produzir coisas valiosas e mandar para a Europa. Simples assim. Não foi pensado para quem morava aqui, e sim para o lucro de quem estava lá longe. Certo. Com essa pista principal em mãos, agora a gente consegue seguir o rastro das evidências. Vamos ver como essa lógica de empresa montou toda a estrutura da colônia. E para essa empresa colonial funcionar, ela precisava de uma base muito sólida, que se apoiava em 3 pilares. Primeiro, a grande propriedade, terras gigantescas para produzir em larga escala. Segundo, a monocultura, foco total em um único produto de exportação por vez, como foi com o açúcar. E terceiro, o motor de tudo isso, o trabalho escravo, para garantir o máximo de lucro para a metrópole. E o detalhe, essas 3 coisas não andavam separadas, uma dependia totalmente da outra. E essa imagem de um engenho de açúcar, nossa, ela resume tudo perfeitamente. É o símbolo máximo dessa lógica colonial em ação. A terra concentrada nas mãos de poucos, a produção toda voltada para uma coisa só e o trabalho forçado movendo toda essa engrenagem. Tudo isso para enriquecer o mercado lá do outro lado do oceano. E essa lógica de empresa foi tão forte que ela desenhou o mapa do Brasil. Pensa bem, a população se amontoou no litoral, porque era mais fácil para exportar. O interior só era ocupado se aparecesse alguma coisa valiosa por lá, como ouro ou gado para sustentar a exportação. O resultado, um país que nasceu como um arquipélago, com várias ilhas econômicas isoladas, cada um olhando direto para a Europa e não umas para as outras. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Essa análise do Caio Prado não é só uma aula de história sobre o passado. O mais impressionante é como as conclusões dele conversam diretamente com os desafios que o Brasil tem até hoje. É só a gente olhar com atenção. A estrutura colonial se baseava na dependência dos mercados de fora, na concentração de terra e numa desigualdade social brutal, certo? Agora olha para os desafios de hoje. A gente ainda debate soberania econômica, a questão da reforma agrária continua aí e a luta contra a desigualdade é uma constante. Os ecos do passado são bem altos. Então, se tem uma ideia central para a gente levar daqui, é esta. A formação do Brasil não foi o crescimento natural de uma sociedade. Foi, na verdade, a implementação fria e calculada de um projeto econômico. Um projeto que vinha de fora e que tinha um objetivo comercial, não social. O Brasil, na sua origem, nasceu olhando para o mar, para fora, e não para si mesmo. E para a gente fechar nosso raciocínio, vale a pena pensar um pouco por que uma análise feita há mais de 80 anos continua tão viva, tão poderosa para a gente se entender hoje. Porque o trabalho de Caio Prado Júnior vai além de só contar o passado.
Ele nos entrega uma lente, uma ferramenta para a gente conseguir enxergar o presente. Quando a gente entende o tal sentido da colonização, de repente a gente consegue ver a raiz de muitos dilemas que a gente vive até hoje. No fim das contas, a obra dele nos dá o contexto, o diagnóstico de como a gente chegou até aqui. E aí, com tudo isso em mãos, nos deixa com a pergunta que realmente importa, a pergunta que fica no ar. Quais dessas estruturas do passado a gente ainda precisa transformar para conseguir de fato construir o futuro do Brasil?